Já parou para pensar que as pessoas mais ricas e bem-sucedidas às vezes são pessoas diferentes ou que nasceram com o cu virado para a lua de tão sortudos que são? Bom, eu já pensei assim e acredito que você também já deve ter pensado. Mas a real é que elas não são tão diferentes de mim, assim como também não são tão diferentes de você aí que está assistindo. A real é que se você parar para pensar, você só terá uma chance de viver essa vida aqui. Então não faz o menor sentido se basear nos pensamentos escassos e limitantes de outras pessoas. Porque para mim é muito mais interessante estudar e entender o que essas pessoas fizeram para chegar aonde chegaram. Então nesse vídeo eu vou te explicar quais são as 6 únicas formas de você enriquecer. Você vai ver que todas as formas que eu vou falar aqui é baseado em remuneração por produtividade e não por tempo. Porque para estar acima da média, a questão é uma só: remuneração por produtividade. Sabe por quê? Porque a produtividade você consegue aumentar ela de forma ilimitada se você tiver escala. Por isso, nenhuma das formas aqui vai depender de um salário fixo mensal, mas sim de uma remuneração variável que depende da sua produtividade. A primeira é a publicação de livro. J.K. Rowling, John Brown, Stephen King. Muito provavelmente você já ouviu falar desses escritores e se não ouviu falar deles, já devem ter visto ou ouvido falar das suas obras. Essas pessoas chegaram em um patrimônio multimilionário somente com a publicação e as vendas dos seus livros. Não existe um limite quanto à venda de livros. Se a sua obra for boa e as pessoas realmente gostarem do que você está escrevendo, as pessoas vão começarem a comprar e o marketing boca a boca vai fazer todo o resto. Assim, o seu livro passa a ser disseminado e vai começar a vender muito. Antes, as pessoas precisavam escrever seus livros, procurar uma editora, validar com essa editora e assim começar a fazer as vendas dos seus livros. Agora não, qualquer pessoa pode começar a escrever sobre qualquer assunto, um livro ou um e-book, e começar a vender, por exemplo, na plataforma da Amazon. A segunda aqui da lista são os royalties. Os royalties basicamente são uma comissão que você ganha assim que um produto que você criou e licenciou é vendido. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você conseguiu criar um dispositivo que você consegue instalar nas geladeiras para poder gastar 30% menos dentro de um mês. Porém, como você é uma pessoa só, você não consegue dar conta em criar esse dispositivo em larga escala e tomar conta de toda a logística, por exemplo, a distribuição, o marketing, o envio desse dispositivo para a casa das pessoas. E aí o que você faz? Você patenteia esse dispositivo, licencia ele para uma outra empresa, para essa empresa que tem os recursos que você não tem, consiga pegar esse dispositivo que você criou e começar a vender e tomar conta de toda a distribuição, logística, armazenamento, marketing e tudo mais. E toda vez que esse dispositivo for vendido, você vai ganhar uma comissão. Foi exatamente isso que Charles Roll conseguiu fazer. Ele criou a almofada airbag e depois licenciou para as empresas automobilísticas. E não, você não precisa ser um engenheiro, um matemático e nem sobrinho de Thomas Edison para poder ganhar dinheiro com royalties. Você simplesmente pode fazer isso com um conhecimento, encapsular esse conhecimento que você tem e fazer a distribuição através das plataformas de curso ou e-book que está disponível hoje no mercado, como Hotmart, Edu, Skillify e por aí vai. Terceiro aqui é o flipping. Eu não sei como que se fala em português ou se tem um termo específico, mas basicamente é você comprar um produto por um preço mais barato e achar outra pessoa que está disposta a pagar mais caro por aquele produto que você comprou. Por exemplo, eu conheci um cara que se chamava Léo, que ele enriqueceu exatamente dessa forma. Ele começou comprando um Xbox 360 pela OLX e ele minerava através da OLX, Desapeguei, Mercado Livre, entre outras plataformas de marketplace. Eu lembro que ele comprou esse Xbox 360 com jogos e mais alguns consoles por R$500 e conseguiu vender esse mesmo Xbox com todos os consoles e jogos por R$1.100. Por exemplo, só nessa operação que ele fez, ele obteve R$600 de lucro.
E ele continuou fazendo isso, depois passou para carro usado e depois pegou casas para poder fazer exatamente isso que eu tô te falando aqui. Então o mano simplesmente comprava um carro mais barato, vendia mais caro e com o dinheiro da sua operação comprava novos carros e assim foi fazendo até que ele começou a fazer com casas também. E passou a construir casas e vender por um preço mais caro do que ele gastou para poder construir. O pulo do gato aqui é você conseguir minerar produtos muito bons e com muito bons preços. E você conseguir negociar esses preços com os fornecedores que estão te passando esses produtos, que normalmente algumas pessoas vão estar te vendendo por um preço mais barato porque precisam daquele dinheiro naquele momento. Então vai ser a hora de você conseguir negociar, porque quanto mais baixo você comprar, maior é o seu lucro ao vender aquele produto mais caro. E, por exemplo, com o lucro, você vai comprando novos produtos e fazendo exatamente o que o mano Léo lá fazia com os produtos, carros e, no fim, casas. A quarta coisa aqui é sendo extremamente talentoso em alguma coisa. Foi exatamente essa forma que se criou o mito que algumas pessoas vão ser muito bem-sucedidas e ter muitos bens materiais, e outras nunca vão desfrutar disso. Isso porque nesse grupo de pessoas estão os atletas, estão os músicos que são ridiculamente talentosos em fazer aquilo que eles fazem. Essas pessoas, elas têm alguma predisposição genética para ser tão bom e tão talentosos no que elas conseguem fazer. E o que a gente está falando aqui não é menosprezando todo o esforço que essas pessoas colocam no que elas fazem. Até porque essas pessoas também precisam ser resilientes, elas também têm muitos problemas e dificuldades para poder chegar onde chegaram. Mas poucos poderiam, por exemplo, ser melhor que o Messi apenas treinando. Bom, eu sei que eu não conseguiria ser e boa parte das pessoas que eu conheço também não. Isso não é uma crença limitante. Isso é uma limitação genética. Quinto item aqui é abrindo um negócio. Esse é o item que eu mais gosto nessa lista aqui, porque diferentemente do quarto item, esse daqui qualquer pessoa pode fazer. Além de ser uma forma extremamente democrática, é a forma que mais produz geração de riqueza em um curto período de tempo. E sim, existem milhares e milhares de formas de você conseguir abrir uma empresa. Você pode abrir uma franquia, começar um e-commerce, dropshipping, você pode ser afiliado de grande empresa ou mesmo construir uma audiência em torno do YouTube e logo após isso fazer uma marca em torno desse público que você tem. Tá, Rafael, eu já entendi que eu tenho inúmeras possibilidades, mas agora como que eu faço para saber qual negócio eu abro? Bom, você precisa começar a olhar ao seu redor e entender quais problemas as pessoas têm e quais problemas você está disposto a solucionar para elas. Por exemplo, eu comecei a entender que a maioria das pessoas ao meu redor reclamavam sobre dinheiro e eu percebi que elas não sabiam lidar com as suas finanças, não sabiam lidar com o dinheiro que entrava e saía, não investiam o seu dinheiro, não sabiam o que era taxa Selic, CDB, taxa de juros, economia, IPCA, enfim. Elas não entendiam sobre esse mundo das finanças. E foi aí que eu entendi que se perto de mim existiam várias pessoas que tinham esses problemas, com certeza, longe de mim, também existia essas mesmas pessoas com esses mesmos problemas. E foi daí que eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas nossas plataformas, exatamente sobre isso, solucionando essa dor em específico. Mas, por exemplo, você pode pegar um produto físico e vender ele. Você pode olhar ao seu redor e entender que as pessoas precisam de algo que ainda elas não têm, que solucionam problemas que elas já possuem. Ou simplesmente, se você não quer começar do zero e entender o que as pessoas precisam revolucionar aonde você vive, você simplesmente pode pegar um produto que já existe, melhorar esse produto e entregar esse produto com mais qualidade ou prestar um serviço com um diferencial ou com mais qualidade do que os concorrentes aí da sua área. O sexto aqui eu acho que todo mundo já sabe é investimentos. O sexto homem mais rico do mundo, que é o Warren Buffett, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, construiu toda a sua riqueza fazendo bons investimentos e deixando os juros compostos trabalhar a seu favor. E quando eu digo investimentos aqui, eu quero me referir a ativos de renda variável, tipo ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, e não títulos de dívida de renda fixa, como Tesouro Selic ou CDB.
Ah, mas já vi um monte de gente ganhando dinheiro simplesmente com a renda fixa. E eles ganhavam exatamente a mesma coisa que os investidores de ações. Sim, isso realmente é verdade, mas existem dois pontos aqui. A primeira é que você precisa entender muito bem do assunto para poder ganhar dinheiro com a renda fixa na marcação ao mercado. O segundo ponto aqui é que você fica refém de um cenário econômico para poder ganhar dinheiro com as altas de juros dentro da renda fixa. Então, não é em todo cenário econômico que você vai acabar ganhando dinheiro. Porque pensa assim comigo, ó. O que faz mais sentido? Você emprestar dinheiro para um banco através de um CDB, que vai te pagar aí 10% ao ano. O banco vai pegar esse dinheiro que você emprestou para ele através do CDB e emprestar para outra pessoa recebendo muito mais do que ele está te pagando, ou você pode comprar ações desse mesmo banco, virar sócio desse banco e receber o direito de participar da distribuição de lucro quando esse banco for distribuir o lucro dele. Ser sócio de bons empreendimentos é muito mais rentável do que você simplesmente comprar títulos de dívida. E investir acaba sendo muito democrático também, até porque o dinheiro que essa pessoa recebe é proporcional à quantia que ela consegue investir. Porque imagina só que uma pessoa consegue investir R$300 todos os meses durante 30 anos. Há uma taxa de juros aí de 12% ao ano, que é uma taxa até baixa para renda variável. No final desse período, essa pessoa vai ter conseguido acumular R$1.050.000 de patrimônio. Se ela pegar esse dinheiro e alocar tudo em fundo imobiliário, que vai render para ela uma renda recorrente entre 0,8% e 1% ao mês, ela terá todos os meses líquidos na conta dela, isentos de imposto de renda, R$10.000 por mês. Bom, e se você também é investidor e já investe o seu dinheiro, vai começar a investir esse ano ainda, comenta aqui embaixo, vou investir em 2023. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima.